Olá pessoal, novamente aqui, graça e paz a todos vocês, queridos e queridas líderes do Sistema Paroquial de Células de Evangelização. Continuo falando a vocês a respeito do apóstolo Paulo, também conhecido como São Paulo, não é? Paulo era um pai espiritual, ele era um pastor, digamos assim, né? Ele não era só um missionário fervoroso que passava, anunciava e ia embora. Não, ele era um pai, ele cuidava daqueles a quem ele deu espiritualmente a luz, né? Ele cuidava por meio do evangelho e procurava conduzir as pessoas à vida nova. Isso nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 12. Ele educava, 1 Tessalonicenses 2,11 fala disso. Ele exigia também a obediência dos seus filhos. Ele era muito exigente. Não, vocês têm que me obedecer. Por que ele era assim? Porque ele sabia que aquilo que ele estava falando era um bem para as pessoas. Então ele era bastante exigente. 1 Coríntios 4:21 fala a respeito disso. Paulo também, ele foi um fundador de pequenas comunidades nas casas. 2 Coríntios 11:2, nós temos isso. Até porque naquele tempo, gente, não havia assim templos, né? Não havia um local seguro para os cristãos. Então, eles iam se dividindo nas casas e ali eles iam se multiplicando, como acontece com as células. Na verdade, as células estão baseadas na experiência dos primeiros cristãos e, de maneira especial, na experiência do apóstolo Paulo. Algumas vezes ele se dirigia às comunidades dizendo: a igreja que se reúne na casa tal. Ele faz isso em 1 Coríntios, ele faz isso em outras cartas também, né? E ele tinha os ciúmes dessas comunidades. Ele era um zeloso, como um leão, né? Havia um grupo chamado judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram pessoas que queriam que os chamados pagãos, aqueles que não eram judeus, praticassem a fé judaica. E olha que Paulo era muito versado na fé judaica, né? Ele não vai romper com a fé judaica, mas ele não quer impor aos novos cristãos, digamos assim, que já não eram mais judeus, as normas, as leis, né? Que os judeus tinham que cumprir por ser o povo da aliança. Por exemplo, a circuncisão, né? Pelo qual os meninos passavam, também a guarda do sábado. Não, ele não queria impor isso. E os chamados judaizantes queriam encher o povo de regras, encher o povo de leis. Ele dizia: não, nós somos livres em Cristo para vivermos a liberdade em Cristo. Ele era muito enfático nesse sentido. Não, nós somos livres em Cristo. Cristo nos libertou, não temos que viver mais essas coisas. Os judeus tudo bem, mas nós, assim, os pagãos, né? Ele viveu essas coisas, mas depois ele também se libertou disso, ele vai ter uma nova visão da fé. Ele era um homem livre por causa disso, né? Ele foi um revolucionário, falar que não precisava mais seguir leis, não precisava mais regras, certos comportamentos, né? Aquilo segundo ele, comportamentos que levavam as pessoas para longe de Cristo. Ele vai falar isso em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 11 e 13, para longe de Cristo. Então as pessoas ficavam tão preocupadas com seguir regras, com comportamento, que acabavam muitas vezes não tendo a centralidade de Cristo. Hoje nós vivemos um pouco disso também, né? Hoje tem muita gente querendo colocar regra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, inventando coisas, muito moralistas, muito cheio de coisinhas, e Cristo mesmo vai ficando de lado, porque aí o que salva a gente são as boas obras, eu ser bom, fazer as coisas direitinho, cumprir muitos rituais. Paulo era extremamente contra essa mentalidade. Para ele, a salvação era questão de fé, era um dom, era um presente, uma graça, né? Um favor imerecido, e ele brigou nas comunidades, porque os judaizantes, como se fossem lobos, eles entravam nas comunidades e queriam impor regras.
para os pagãos, que não tinham nada a ver com os judeus, né? E era o povo da aliança, assim, da nova aliança. Então ele bate de frente com essas pessoas aí, e olha, tem muita briga entre Paulo e esse pessoal. E esse pessoal não gostava de Paulo, perseguia Paulo, caluniava Paulo. Foi terrível, né? Muitas vezes tentaram matar Paulo até por causa disso. Também uma coisa, Paulo não era muito aceito como apóstolo pelos cristãos. Por quê? Quem eram os apóstolos? Aqueles que tinham andado com Jesus, né? Então eles não conseguiram ampliar a ideia de apostolado como missão. Então eles falaram, não, Paulo não é apóstolo, Paulo não andou com Jesus, nem conheceu Jesus, na verdade, Paulo vai viver em outro lugar no tempo que Jesus estava. Ele é contemporâneo de Jesus, sim, mas ele não conheceu Jesus, mas não conviveu com Jesus enquanto Jesus andava na terra, pois ele vai ter uma visão de Jesus. Então muita gente não queria aceitá-lo, né? Não queria aceitar que ele fosse de fato um apóstolo, né? Mas também porque Paulo não aceitava muitas coisas. Né? Algumas coisas, por exemplo, chamada adoração aos anjos, que nós não sabemos exatamente o que é diferente de veneração, era adoração mesmo. Paulo não aceitava, isso estava presente no meio cristão, principalmente no meio pagão, né? Que tinha lá os seus deuses, acho que trocaram os deuses pelos anjos, e aí Paulo bate de frente contra isso, e alguém vai dizer, o que você está falando? Você não tem autoridade, você não é apóstolo. Aí Paulo vai defender, né? Vai dizer, não, eu sou apóstolo sim, porque eu fui chamado por Jesus. Paulo era uma pessoa perseverante, gente, sofreu, enfrentou falsos missionários, foi incompreendido, mas não desistiu nunca. Ele nos dá uma grande lição, não desistir nunca, nunca. Né? Diante das dificuldades, das incompreensões, às vezes das perseguições, dos obstáculos, nós não podemos desistir. Paulo nos dá essa lição, um homem que sofreu muito, passou por muitas, não é? Morto, ele diz assim que chegou até a ser morto mesmo, apedrejaram Paulo e tinham Paulo como morto. Não sei se ele não morreu, ressuscitou, alguma coisa aconteceu. Mas depois de tudo que ele passou, ele volta na mesma cidade para enfrentar o mesmo perigo, né? Paulo também era um grande defensor da cruz de Cristo como ponto central da fé, né? 1 Coríntios 1, versículo 23, Paulo vai dizer assim que a cruz é um escândalo, mas é salvação, né? Por que Paulo apresenta a cruz? Não como um símbolo de sofrimento, como o sofrimento de Cristo, mas como o amor de Cristo levado até as últimas consequências. Daí ele vai dizer, isso é o ponto central da nossa fé. Deus nos amou em Cristo, se entregou a nós por Cristo, deu a sua vida a nós por Cristo. Então, ele é um defensor, ele fala, não quero saber de mais nada na minha vida, a não ser de Cristo este crucificado. Isso quer dizer, não quero saber de mais nada a não ser do amor de Deus em Cristo, por mim, provado na cruz por nós, né? Falava a sua comunidade, por mim, por nós. Mas era também uma pessoa que falava da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15. Ele falava Cristo vivo, né? Cristo ressuscitou. Sim, ele nos amou, deu a sua vida por nós, mas ele continua nos amando, ele continua conosco, continua nos abençoando, continua caminhando conosco. Ele está vivo, e porque ele está vivo eu posso crer que nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo, nem a morte, nem coisa nenhuma é maior do que Deus. Cristo venceu todo o mal. E aí Paulo fala isso para nós, para que nós também tenhamos a certeza que nenhum mal, não importa de onde venha, nem que o demônio se levante contra nós. Não, nada pode nos separar do amor de Deus. Por que não? Porque o amor de Deus é um amor vivo. Cristo está vivo, presente na nossa vida. Também uma coisa, gente, a doutrina de Paulo não veio dos homens, mas diretamente de Deus, né? De Cristo. Nós temos em Gálatas, no capítulo 1,
no versículos 11 e 12, né, a respeito disso. Ele defende: a minha doutrina eu não recebi nem dos apóstolos, né, eu não recebi de homens, eu recebi do próprio Cristo. Ele apareceu a mim, ele me guiou. No início da sua conversão, ele ficou um tempo no deserto, chamado deserto da Arábia, e lá ele foi instruído pelo próprio Cristo. Ele dizia: daqui vem minha autoridade, Cristo me instruiu. E na verdade, gente, o que nós sabemos a respeito da fé cristã, né, de parte da fé cristã, vem em grande parte do apóstolo Paulo. Né? Ele viu o Senhor, ele diz, 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 11 a 15, né? Ele recebeu a revelação de Cristo crucificado, 1 Coríntios 2, 8. Não é? Veja, a sua revelação pessoal o fez ver três coisas. Primeiro, que Deus trabalhou no Antigo Testamento e no Novo para a salvação de todos. Ele conseguiu unir o Antigo e o Novo Testamento, porque ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, mas ele vai criar as bases para o Novo Testamento. Lógico, quem cria a princípio é Jesus, mas ele vai estender essa base. Ele vai dizer: gente, tudo que aconteceu no Antigo Testamento tem a ver com o Novo. As profecias foram cumpridas em Cristo. Todas aquelas cerimônias, tudo era simbólico para mostrar que agora Cristo é o cumprimento de toda a lei e de todo o relacionamento com Deus. Então ele aprendeu isso. Uma outra coisa, ele aprendeu também o valor salvífico, de salvação, da ressurreição de Jesus. Não é? Que Jesus era o Messias prometido, que Deus enviou para salvar o seu povo. E que ele, estando vivo, ele trazia assim a perfeição, levava ao ápice, consumava a salvação do povo prometida no Antigo Testamento. E terceiro, ele tem uma nova visão, né, da história da salvação. Primeiro, ele entende a história da salvação que vai de Adão até Moisés, que é a lei. Depois ele fala da era messiânica, que é a era que nós vivemos hoje, que Paulo entendia como o início do fim dos tempos. A gente ouve falar muito dos fins dos tempos, né? E geralmente nós achamos, o fim dos tempos, quando será? Né? Será que a gente está vivendo? Será que vai ser daqui a 100 anos? Não. Paulo deixa claro, a partir da ressurreição de Cristo, da paixão, morte e ressurreição de Cristo, o fim dos tempos já começou. Né? Nós já estamos vivendo a transição para uma era de paz, uma era de amor e de bondade, que é esse chamado fim dos tempos. E também aqui nós temos as viagens missionárias de Paulo, né? Paulo viajou 15 mil quilômetros a pé. Olha, não é fácil não, hein? A gente fazer aí, andar 1 hora já cansa. Lógico, não fez isso no mesmo dia, sem dúvida, mas 15 mil quilômetros, imagina isso. É muita coisa, a pé durante anos, mas a pé, né? Além disso, viajou por mar, fez 4 grandes viagens missionárias. E aí, logo eu falo para vocês a respeito das suas cartas. Deus abençoe você. Fica na paz de Deus.